O capítulo 11 tem por objeto o poder de polícia, o que envolve a função conformadora da administração pública. O poder de polícia administrativa é o conjunto de competências para disciplinar o exercício da autonomia privada visando a realização de direitos fundamentais e a democracia, segundo os princípios da legalidade e da proporcionalidade. O fundamento, a razão de ser do poder de polícia é a necessidade de intervenção estatal para delimitar o âmbito de autonomia dos diversos sujeitos privados, visando assegurar a realização de valores fundamentais, tais como a segurança, tais como a preservação da individualidade alheia, inclusive no tocante à sua saúde e no tocante à sua dignidade. A ideia, portanto, de poder de polícia decorre da concepção de que a ausência de limitação das individualidades geraria um potencial sacrifício da identidade da autonomia alheia. Ou seja, a convivência entre os seres humanos exige limitações, e essas limitações são atribuídas à titularidade do Estado, que as desempenha, que as exercita sob diferentes ângulos. Um deles é o poder de polícia administrativa. Em termos amplos, deve-se ter em mente que o poder de polícia compreende competências legislativas e administrativas. O próprio princípio da legalidade assim o exige. Se, como visto, a legalidade implica que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, não é cabível imaginar que a administração pública teria uma faculdade inerente para impor restrições aos particulares sem a autorização legislativa. Portanto, o poder de polícia é uma competência administrativa que é atribuída à administração pública, portanto, por meio de uma norma constitucional ou legal, e que essa norma também implica autorizar a restrição à autonomia individual, a imposição de que os particulares têm o dever de fazer algo ou deixar de fazer algo que vai ser definido em termos detalhados e minuciosos por meio da administração pública. Ou seja, a lei é insuficiente, não tem como uma lei estabelecer de modo detalhado e minucioso todos os, todas as limitações e restrições à autonomia individual. É indispensável que a lei estabeleça parâmetros básicos, mas somente será viável definir de um modo mais concreto e preciso o conteúdo desses limites por meio de uma atividade infralegal, por meio de uma atividade administrativa. A administração pública, portanto, quando dispõe sobre essas limitações, exercita uma competência de poder de polícia que pode envolver, portanto, não apenas uma atuação normativa infralegal, por meio de regulamentos, mas também a aplicação tanto das normas constitucionais, legais, como daquelas regulamentares, para coagir, constranger, inclusive mediante o uso da violência, os particulares à observância dessas determinações. Portanto, essa é uma competência extremamente relevante, porque ela vai se traduzir numa interferência direta do Estado com o conjunto da população ou mesmo com cada um dos seus integrantes. Há uma necessidade, portanto, de que a competência de poder de polícia seja disciplinada em lei e observe a proporcionalidade. Ou seja, não se admite como válida uma determinação da administração pública que seja inadequada, que viole a adequação, ou seja, não seja apta a realizar a finalidade buscada pela própria administração. Ou que seja excessiva, que seja desnecessária, que implique uma restrição superior ao mínimo necessário para garantir a execução daquele objetivo, ou que viole outros valores e princípios constitucionais. É relevante nós termos em mente que
a complexidade da atividade administrativa das funções estatais conduziu a uma espécie de fragmentação, multiplicação do poder de polícia em diferentes áreas. Assim, no âmbito da saúde, no âmbito dos alimentos, no âmbito do transporte, nós vamos nos deparar com diferentes conjuntos de regras que são decorrência de um conceito geral, do fundamento geral, e que são individualizadas com o poder de polícia administrativa que versa sobre todas essas áreas.